Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 24º programa O Espiritismo Esclarece, o quarto da série Projeto Parábolas de Jesus. E hoje com a presença de nossa querida Ana Maria, que retorna ao programa, e a estreia de Patrícia Ferreira, nova integrante do time dos 8 comentaristas fixos para as discussões neste projeto. Nosso tema: vamos conversar sobre a parábola do fermento. Esperamos que todos apreciem. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas. Então, estamos de volta já com nossas convidadas do programa de hoje, às quais já quero de imediato dar as boas-vindas. Assim, seja muito bem-vinda de volta ao programa, querida Ana Maria. Estávamos com saudades e os seus argumentos sempre muito bem inspirados. Também a nossa querida Patrícia Ferreira, amiga de longa data desde os tempos em que éramos evangelizadores na Sociedade Espírita Simão Pedro de Alvorada. Seja muito bem-vinda, querida amiga, a esse time de debatedores que aceitaram o nosso desafio de estudar e, em duplas, trazer sua visão e entendimento a cada uma das 36 parábolas de Jesus. Grato por teres aceito o nosso convite. E como de praxe, antes de iniciarmos nossos comentários, convidamos aos internautas a compartilharem conosco de um rápido momento de prece, elevando assim os pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores, amigos, para que nos inspirem, nos intuam, a fim de que possamos, durante o programa, sermos instrumentos efetivamente úteis no cumprimento de nossa proposta, que é de trazer luz e ampliar o entendimento acerca das excelsas parábolas do Mestre Jesus. Então, queridos amigos da espiritualidade, se conosco. Gratidão. E vamos ao trabalho. Apenas repassando rapidamente nossa normativa funcional aos internautas e convidadas. O programa é desenvolvido em 3 blocos com 5 minutos para cada uma expor seus argumentos acerca do tema do programa. E nosso tema de hoje, a parábola do fermento. Uma parábola minúscula, talvez a menor de todas, como bem assistimos no pequeno vídeo há pouco, juntamente com os internautas. Porém, contendo um verdadeiro tesouro que permite muitas interpretações e aprendizados. Portanto, sem mais delongas, passo inicialmente a você, Ana Maria, para que possamos ouvir suas primeiras impressões. 5 minutos, Ana. Bom, primeiro gostaria de dar a minha boa noite a todos os nossos amigos que estão dispondo do seu tempo para nos ouvir nesta noite a respeito
de mais uma parábola de Jesus, mais um grande ensinamento. O Arivel falou que essa parábola é pequena, mas dentro da sua pequenez, ela traz ensinamentos robustos. Um ensinamento tão profundo e muitas vezes, ao passar por ela os olhos, nós vamos lendo e não desentendemos o cerne do ensinamento, a profundidade, a sensibilidade do nosso Mestre Jesus, que Deus, nosso Criador, mandou à Terra, mandou ao planeta para nos ensinar quais os caminhos que temos que percorrer para chegarmos a alcançar um progresso um pouquinho substancial. E nessas idas e vindas ao planeta, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus, um dia nós vamos alcançar a nossa grande fatalidade, que é, como eu tenho dito sempre, chegarmos à angelitude. O Senhor nosso Deus nos criou para um fim nobre. Então, à medida que nós vamos e voltamos, nós vamos aprendendo como chegar a esse cume, não é? Como chegar à angelitude, como? Seguindo os ensinamentos de Jesus. A parábola do fermento, ela está em 2 evangelhos do Novo Testamento. Lucas, capítulo 13, versículo 20 e 21, e está em Mateus, capítulo 13, versículo 33. Em ambos, vem em seguida da parábola do grão de mostarda, com a qual compartilha o mesmo tema, o reino de Deus que cresce a partir de pequenos começos. Ali, nesse primeiro momento que a gente vê assim, o reino de Deus que cresce a partir de pequenos começos. Como é um pequeno começo? Uma semente de mostarda e um pouquinho de fermento. E um pouquinho de fermento, que às vezes, lá dentro da massa, se torna invisível, mas que cresce de dentro para fora. E assim, o grão de mostarda, que está lá no seio da terra e que desabrocha e cresce, exterioriza, o grão de mostarda se exterioriza, ocupa espaços de terreno, e o fermento ocupa espaço dentro do pote, que nós colocamos. E como serão esses potes que nós vamos colocando, os nossos fermentos, e que nós vamos deixar também que caia o fermento dentro do nosso próprio pote. E como nós vamos levedando, como nós vamos crescendo, não é? Jesus contou, gente, uma série de parábolas a respeito do reino de Deus. Ele contou a parábola do semeador. Ele nos contou a parábola do joio. Ele contou a parábola do grão de mostarda. Ele veio e contou a parábola do fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande preço e a rede. Essas parábolas, as 4 primeiras parábolas, elas foram pronunciadas a toda a multidão, enquanto que as 3 últimas, só aos discípulos. Eu estou falando dessas primeiras parábolas, que fazem essas metáforas, essas comparações. Porque vocês vejam bem, a semente
é a palavra de Deus que cai sobre a terra. O joio é o reino de Deus, semelhante ao homem que plantou boa semente, mas veio o inimigo e jogou ali semente ruim. Comparando, o que nos acontece? A gente recebe uma boa semente, mas nós não seguimos às vezes, nos esquecemos daqueles mandamentos de Jesus que diz: orai e vigiai. Nós não vigiamos e eis que cai uma má semente. O grão de mostarda é um reino semelhante a esse pequenino grãozinho. E o fermento, como nós estamos vendo, parece tão pouquinho que desaparece no meio da massa, ele se expande e nós somos obrigados a reconhecer o seu valor, não é? Que ao cair no nosso coração, não é? Esse fermento, ele de uma maneira ou de outra, ele cresce e nos dá grande prazer. Nós vamos vendo, através desses ensinamentos de Jesus, o quanto é fácil a gente se aperceber que não há nenhuma discrepância nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Porque se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que para alcançar o reino de Deus, temos que fazer o que no nosso dia a dia? Observar os ensinamentos do Cristo. E é isso que nós vamos fazendo, e é isso que nós vamos tentar, não é? Esta noite, desenvolver um pouquinho mais através deste grande ensinamento contido em tão pouquinhas palavras, num gesto cotidiano de uma dona de casa, ao colocar um pouquinho de fermento em 3 medidas de farinha. Vamos ver qual é de que qualidade este fermento vem fermentando o nosso dia a dia. Vamos ver em que ponto desta caminhada nós nos encontramos. Arivelto, te devolvendo a palavra. Muito obrigada. Excelente abordagem, Ana Maria. Muito obrigado. Trouxeste algumas metáforas aos internautas, provocando-os a interessantes reflexões. Ótimo começo. Passemos agora a nossa estreante, Patrícia Ferreira, para suas primeiras considerações. É com você, Patrícia, 5 minutos. Boa noite a todos os internautas que estão aqui nos assistindo. Programa O Espiritismo Esclarece. É um prazer estar aqui, tendo essa oportunidade de falar para vocês. Eu sou grata, agradeço pelo convite do Arivelto em poder participar desse projeto maravilhoso sobre as parábolas de Jesus. Dando continuidade sobre a parábola do fermento, que a nossa irmã nos falou também a respeito dela, né? Quando o Arivelto me mandou sobre o convite, me falou qual era a parábola, eu até então não conhecia, porque eu li já todo o Evangelho segundo o Espiritismo e não encontrei essa parábola no Evangelho. Como eu também ainda não li toda a Bíblia, eu não tinha conhecimento dessa parábola. Então eu me deparei com 3 linhas ali de texto e a única coisa que eu pensei, que me veio à mente assim, nessa primeira leitura, foi a questão da perfeição, né? Mas que perfeição é esta? Que nós podemos falar de perfeição? Com certeza não é a perfeição de Deus, porque nós não vamos ser que nem Deus. Não é uma perfeição absoluta,
mas é uma perfeição relativa, como nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Sede Perfeitos, onde fala ali dos caracteres da perfeição. Então, esta parábola, ela nos fala, como já foi dito pela irmã Ana, eu vou citar esta parábola novamente, ela nos fala sobre o fermento, né, que uma mulher pegou o fermento e colocou ele em 3 medidas até que tudo levedasse. Então, quando eu li essa parábola, eu pensei em perfeição. Mas essa perfeição, ela é uma perfeição relativa e ela é uma perfeição que vai acontecendo aos poucos, não é de uma hora para outra. Da mesma forma que acontece com o bolo, quando o bolo é feito, quando o pão é feito, pela dona de casa, coloca o fermento ali, e aquele bolo, aos poucos, aquele pão, aos poucos, ele vai crescendo, ele vai fermentando, ele vai levedando, né? E vai crescendo até se tornar um pão, né? Então, essa massa, que é uma massa que está em processo de fermentação, ela é uma massa, até então, que podemos comparar a nós indivíduos, né? Quanto a nós indivíduos e quanto a nós indivíduos na coletividade. Então, ela é uma massa crua que vai sendo preparada aos poucos. E nesse preparo, ela vai sendo preparada até ela se tornar um pão, que seria o nosso estado de espírito sublimado, evoluído, né? Buscando chegar nessa perfeição, que não é a mesma perfeição de Cristo, mas é aquela perfeição que se enquadra nos caracteres do homem de bem, nos caracteres do homem perfeito, né? Que é essa massa sendo fermentada, e ela vai sendo fermentada, esse fermento desta massa é Cristo e os apóstolos, que nos trazem os seus ensinamentos, que nos trazem recursos para a nossa evolução, né? Eles nos trazem esse recurso para que a gente possa evoluir, para que nós possamos progredir na nossa caminhada, mas cada um tem o seu tempo. Além do fermento, precisa do calor para que a massa cresça. Fazendo uma comparação conosco em relação à parábola, nós precisamos deste calor, que é as lições de Jesus, dos apóstolos, de todos aqueles que concorrem, né, com este recurso que chega do alto, na forma de conhecimento, de revelação espiritual, de novas informações que venham a ampliar o nosso horizonte, para a nossa evolução, né? Então, este calor que vai fazer com que fermente aquela massa, né? Com que ocorra esse crescimento, com que ocorra a nossa evolução, que seria também a nossa reforma íntima, né? Essa vontade nossa de nos reformar, de melhorar, de nos melhorar a nós mesmos e de também poder, a partir disso, estar ajudando os nossos semelhantes, né, que também necessitam de amparo, que necessitam de consolo, né? E esse calor, essa reforma, algumas pessoas tardam demais essa reforma, ela acontece de uma forma muito lenta. Então, por isso, Deus, ele tem que ter uma atitude em relação a isso. Por isso, ele nos coloca na nossa vida os abalos, né? Esse calor, ele é as experiências das nossas vivências na nossa vida, ao longo da nossa vida. Então, ele nos coloca os abalos, as provações, vem as dificuldades que acontecem na nossa vida também, que é para que nós possamos evoluir. Porque, às vezes, tem aquele ditado que diz que as pessoas, às vezes, elas na alegria e no bem, então, somente elas não conseguem progredir, né? Naquele ditado que diz, alguns conseguem progredir apenas através da dor, passando por alguma dificuldade, né? E também, isso que acontece de ter espíritos nos ajudando na nossa evolução, é o que faz com que nós possamos progredir. Isso não se daria sozinho, acontece através da ajuda desses nossos irmãos que estão mais evoluídos do que nós
que conseguiram galgar um degrau que nós não galgamos ainda. Então, eles vêm concorrer no nosso progresso, no nosso desenvolvimento, na nossa evolução. Então, essa parábola do fermento, ela vem nos falar sobre crescimento, sobre evolução e sobre o progresso, né? Nosso progresso e evolução em todos os sentidos, né? Não somente no sentido que eu acredito, né? Não somente no sentido espiritual e moral, é no sentido geral, né? Nem se diz também que faz parte da humanidade e as coisas vão mudando. A ciência, ela vai se aliando, a religião também, para que aconteça esse progresso junto, né, entre ciência e religião, e não mais uma negando a outra, né, e ambos caminhando juntos, né, rumo à evolução, rumo ao crescimento, não só o progresso material, mas o principal, que é o nosso progresso espiritual e moral. Então, esses espíritos, eles ajudam na nossa evolução. Se não fosse assim, somente assim não seria possível, sem a ajuda deles, né? E isso é uma lei de solidariedade que existe no universo. Aqueles que conseguiram alcançar determinado degrau, que estejam ajudando aqueles que ainda não conseguiram alcançar aquela evolução. Desta forma, que vai fazer com que nós venhamos a progredir, que essa massa ela vai crescendo em nós e nos transformando como pessoas, para que nós possamos ser que nem o pão da vida. Jesus diz, né, que Ele é o pão da vida, que nós vamos viver, né, eternamente, né, no sentido figurado, assim, se nós seguirmos os ensinamentos dele, se nós seguirmos a lição dele, né, nós comermos e bebermos do pão de Jesus, né, no sentido figurado que ele nos ensinou. E esse pão da vida, ele seria a nosso fazer o bem para o nosso semelhante, o amor ao nosso próximo, nos doar para o nosso irmão, ajudando, seria a conversão dos nossos sentimentos, de uma massa crua para uma massa convertida. É isso que eu entendi dessa parábola, dos ensinamentos que ela nos trouxe. E agora eu passo para o nosso irmão Arivelto fazer as considerações. Gratidão, Patrícia. Excelentes correlações entre nós e a massa do pão, assim como a necessidade do calor para assar a massa e a reforma íntima tão necessária a nós. Parabéns por brilhante começo. Finalizamos assim nosso primeiro bloco com ótimas participações de nossas duas convidadas. Passemos então ao nosso segundo bloco, em que ambas poderão ampliar suas considerações iniciais. Voltamos a você, Ana Maria. Mais 5 minutos, se precisares. Eu fiquei impressionada com a visão da Patrícia a respeito do nosso dia a dia, que ela diz, à medida que nós vamos praticando bem ao nosso semelhante, é nesta proporção, ao menos foi o que eu entendi que ela disse, é nesta proporção que o fermento vai dando conta, fermentar toda essa massa que está ao nosso redor, através da nossa, que a gente possa ir espalhando. Essa história que traz essa metáfora tão linda, que diz que para o crescimento do reino de Deus no mundo, da mesma forma que o fermento penetra na massa, não é? Espalha dentro dela, fazendo-a crescer, assim somos nós, na medida em que vamos espalhando o conhecimento no bem, na fraternidade, no desejo de estarmos ajudando o nosso próximo, que, como disse a nossa companheira, está talvez um pouquinho menos fermentado, não é? E é lógico que ela usou outras palavras. O reino de Deus se espalha, se alastra pelos 4 cantos do mundo,
através do nosso crescimento, através da nossa palavra, através da nossa ação, né? Então, a gente vai compreendendo que a parábola do fermento, né, forma este par, esse crescimento que não se enxerga, o crescimento dessas almas que evoluem. E nós podemos ter certeza que a evolução no mundo, a evolução no mundo, ela vai se ser através da evolução moral, intelectual dos homens. É por isso que eu também costumo dizer que o fermento forma, essa parábola do fermento, forma, gente, eu não consigo separar esses dois ensinamentos do grão de mostarda com o fermento, porque uma completa a outra. E o fermento fala sobre o poder interior do reino de Deus, não é? Que exerce sua influência sobre tudo, enquanto o grão de mostarda foca na externa do reino. Então, é através dessa expansão, porque nós já estamos nos expandindo. Eu acredito que dessas várias maneiras que o ser humano vem colocando o seu crescimento moral, às vezes imperceptível, como o fermento é imperceptível no primeiro momento, antes da levedura. Também hoje, quando a gente diz, existe tantas coisas ruins no mundo, e isso não é verdade. Existe tanto progresso no mundo, e nós estamos, dia a dia, compreendendo que este progresso se faz através das boas obras, destes homens que perdem noites de sonhos, de convívio com as famílias, e que estão lá dentro dos laboratórios, trabalhando pelo bem da humanidade. Este é um bom fermento. É lógico que ao par dele vem, não é, aquele inimigo e lança um pouquinho de joio no meio desta boa semente. Mas nós estamos atentos. Os espíritos de luz estão sempre pertinho de nós, nos fazendo compreender que a nossa caminhada se faz na medida exata do nosso aperfeiçoamento e da nossa crença nos espíritos do bem. Esta parábola, para mim, ela é grandíssima nos seus ensinamentos, porque nos prova que é a partir de pequenos gestos, de pequenas medidas, de estarmos lado a lado com os acontecimentos diários, atentos para fazermos o bem, para enxergarmos a bondade, para enxergarmos as qualidades, que nós vamos conseguindo ir vivenciando momentos mais felizes neste nosso planeta Terra. Então, e através, não é, do princípio invisível da vida eterna, que é esse princípio invisível, não é, do Espírito Santo dentro de nós, que nós vamos podendo compreender, não é, essa nossa caminhada. O Espírito Santo, gente, sempre digo, ele planta nos nossos corações, não é? Este conhecimento exerce essa grande influência na vida na Terra. Nós vamos, pouco a pouco, aprendendo isso.
Mais uma vez grato, Ana. Caros internautas, tivemos uma pequena interrupção por uma chamada de celular à nossa convidada. Mas acidentes acontecem, pedimos desculpas. E Ana, ótimos comentários sobre os argumentos iniciais de nossa Patrícia. E é bem verdade o que disseste, há uma estreita relação entre essas duas parábolas. Em verdade, entre as 4 primeiras parábolas da obra que estamos estudando e que estamos por concluir nessa discussão de hoje. Agora você, Patrícia, mais 5 minutos para ampliar suas considerações. Fique à vontade. Então, retomando a parábola, tem um momento que a parábola ali nos diz, né, que a mulher pegou o fermento e ela colocou ele em 3 medidas, e aparece ali o número 3, e não é por acaso que esse número 3 está presente nesta parábola. E assim, pegando o ponto de vista da doutrina espírita, essas três medidas, elas estão representadas por 3 momentos pelos quais a humanidade passou, né, que nós conhecemos como a tríade, que seria as 3 revelações. Primeiro Moisés, que veio e nos trouxe os seus ensinamentos, no momento em que a humanidade estava mais bruta, então ele trouxe os ensinamentos conforme a condição da humanidade naquela época, por isso ele tinha aquele comportamento dele, ainda mais rígido, com aquelas pessoas daquela época. Depois veio a segunda revelação, Jesus, que já nos trouxe a ideia de um outro Deus, não a ideia do Deus vingativo que Moisés trouxe, mas todos eles vieram com um propósito, com a sua missão, de acordo com o que a humanidade precisava, de acordo com a sua época. E depois a terceira revelação, que todas elas Jesus nos falou, que foi a doutrina espírita, o Consolador prometido, né, que Jesus nos disse que não nos deixaria sem um Consolador. Aí mais adiante, mais concomitante com a época da Revolução Francesa, veio a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, né? Então, esses 3 momentos aí foram necessários para a nossa evolução, para o nosso progresso, né? Para nós galgarmos mais degraus na nossa evolução espiritual e moral, né? Para alcançar este pão, né? Que é um alimento das almas que nós precisamos e que nós vamos ofertar para aqueles irmãos que ainda não desenvolveram este pão dentro de si. Então agora eu quero passar a palavra para a Livela. Gratidão, Patrícia. Muito interessante esta tua correlação entre as 3 partes de massa da parábola e as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Consolador prometido, trazendo a doutrina espírita. Certamente abriu aqui campo para boas discussões. Bem, amigos internautas, finalizamos nosso segundo bloco com interessantes argumentos, mais uma vez, de nossas convidadas. E vamos para o último bloco, onde ambas farão suas considerações finais. E desde já convido a nossa querida Ana Maria para que, ao final das considerações da Patrícia, grande conduz a morte nossa da prece de Fernanda, encerramento. que a Patrícia nos É passou, com você, Ana. Sua a conclusão, respeito por favor. desses 3 momentos em que a nossa doutrina espírita nos faz sempre este alerta, não é? Com Moisés e as suas leis que nos diziam a respeito de um Deus do qual devemos temer, não só respeitar em Moisés o Deus que ele que apresentava ao planeta, era um Deus que devia ser temido. Em seguida, vem Jesus Cristo e nos diz que Deus é todo amor, e olha o fermento agindo nessa grande massa humana, não é? Passou do temor ao amor, por Cristo veio nos trazer, nos revelar, nos fala que Deus é amor. Passa-se tempos e vem este fermento inchando, não é? A humanidade,
Aí chega Kardec e nos diz: Deus é sim amor, mas é razão. Vamos enxergá-lo com os olhos da razão. O nosso coração está prenho de amor, mas nós estamos vivendo a época da ciência. Nós passamos por outros caminhos e devemos enxergar o nosso Deus com amor, mas com os olhos voltados para a razão, porque uma fé só é potente, só é forte quando pode encarar a ciência cara a cara e com ela pactuar, não é? Então é esse momento em que nós estamos vivendo, em que o invisível pode mostrar resultados visíveis. O fermento é um ingrediente invisível na massa, mas seu efeito é facilmente notado. Assim funciona com o reino de Deus. Quando ele é conhecido no coração, havia pessoas, ainda que seja invisível, ao está presente e transparente e tornará visível os efeitos, né? Esse fermento vai tornar visível através das ações. Nós podemos notar seu poder e sua presença em cada parte dessa massa que é a humanidade. Quando vemos tantas obras, tantos homens voltados para o bem, para o amor ao próximo, para o crescimento da ciência em prol do bem-estar da humanidade. E nós somos um ponto tal, gente, que nós vamos conseguir trazer esse nosso moral junto com o nosso adiantamento científico. Nós vivemos a época da ciência e nós temos que estar preparados, porque vem de longa data, né, Patrícia? Vem desde a primeira sementinha que a humanidade viu chegar ao planeta Terra, que foram o decálogo, né, colocado lá nas mãos de Moisés, esses nossos 10 mandamentos. E chegamos até aqui na época dos direitos humanos. E hoje estamos vendo os direitos ao conhecimento, que tem que se espalhar por todos os 4 cantos da Terra. Eu acho que nós podemos ir fechando aqui e agradecendo aos ouvidos que se fizeram compassíveis, não é, com as nossas falas. E tomara que nós tenhamos podido levar um pouco mais de esclarecimento a todos aqueles que nos emprestam, não é, os seus momentos de lazer para compreender e nos acompanhar. E esperamos que tenhamos conseguido levar um pouquinho mais de esperança, de luz e amor ao coração das pessoas. É contigo, Ariel. Gratidão, Ana, por mais uma participação em nosso programa nessa interessante série do projeto Parábolas de Jesus. E agora você, Patrícia, a sua conclusão, por favor. Então, retomando aquela ideia que eu havia falado anteriormente sobre os caracteres da perfeição, do homem de bem, da parábola que ela nos fala sobre o progresso, sobre o desenvolvimento, né? Nosso desenvolvimento moral e espiritual, os caracteres do homem de bem, sobretudo nós praticarmos a caridade, porque ela encerra todas as demais virtudes, fazer o bem sem olhar a quem, amar os nossos inimigos, né? E são virtudes, por exemplo, amar os nossos inimigos, que a gente ouve muito falar,
a gente não desejando bem, nós já estamos praticando esse ensinamento. Porque um inimigo é difícil amar, mas é possível. Mas aí já é um grau mais evoluído que o nosso irmão deve estar para conseguir, né, galgar essa condição de amar um inimigo. E isso vai acontecendo na nossa evolução aos poucos. Por isso que nós não temos uma vida só, que nós precisamos da reencarnação, que nós vamos cada vez mais de uma reencarnação para outra, aumentando a nossa bagagem de conhecimentos, aumentando a nossa bagagem de vivências, né? E eu fiz algumas frases com base no que eu li, nos vídeos, no que eu estudei, né? Aí eu peço licença para ler as frases que eu formulei, que eu também não decorei as minhas frases, então vou ter que ler. E quando eu falo aqui na minha frase, né, nas frases que eu fiz sobre o fermento, eu falo sobre as lições daqueles irmãos mais evoluídos, dentre todos eles, mais evoluído que veio à Terra até agora, né, que foi Jesus Cristo, né, que é a seguinte: o Cristo é o fermento e o calor é a nossa reforma íntima em atividade. Deixe o fermento de Cristo com calor aquecer a sua alma. A reforma íntima é a atividade que transforma os corações, que se deixam aquecer pelo fermento de Cristo, ou seja, pelas suas lições, né, por todo o subsídio que Ele nos traz, que é para que nós tenhamos uma vida plena, para que nós tenhamos uma vida feliz. E assim, ilustrando a reencarnação, o que ela representa para nós na nossa evolução, eu peço licença, né, para cantar um trechinho bem pequenininho de uma música que fala sobre reencarnação. É a reencarnação, a gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para evoluir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão, e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para evoluir. Então eu quero agradecer, passar a palavra para o nosso irmão Aribel. Grato, Patrícia, e que brilhante surpresa a todos nós. Fez-me recordar o nosso tempo de evangelizadores, em que tive o prazer de acompanhá-lo ao violão nas festividades da Sociedade Espírita Simão Pedro. Ana, por favor. Este nosso encontro tão prazeroso. Vamos desejar a todos uma boa noite, uma boa noite tranquila, embalados, não é, por esta voz melodiosa da Patrícia, e vamos fechando os nossos olhos e agradecendo ao Criador, dizendo assim: Senhor meu Deus, nos criaste, Senhor, para um fim nobre, de boa mente, eis as nossas forças, a nossa juventude, a nossa saúde, as nossas faculdades morais e espirituais. Senhor Deus do universo, tudo, Pai, colocamos ao teu dispor. Obrigada por este momento, obrigada pelos companheiros de caminhada, obrigado por esses amigos de ideais espíritas, obrigada, Pai, pela paz que sentimos em nossos corações. Assim, nos entregamos ao aconchego desta noite que começa, deste momento em que, ao repousar nossos corpos físicos, deixamos os espíritos libertos para irem em busca de conhecimento e de muito mais amor, para recolhermos em nós e distribuirmos por onde quer que os nossos passos nos levem. E assim encerramos o trabalho da tarde, da noite de hoje.
noite a todos. E vocês, queridos internautas, gratidão por terem nos acompanhado em mais um programa O Espiritismo Esclarece, com este projeto que tanto nos gratifica. Convidamos a todos que registrem seus comentários, seus pareceres, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscrevam-se em nosso canal, compartilhem nossos programas com seus amigos, indiquem-nos. Você poderá estar ajudando alguém a sanar uma dúvida. Até o próximo sábado, com uma nova parábola e uma nova dupla. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.